Oi, gente, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje, gente, eu estou gravando aqui no meu quarto mesmo, não estou com vontade nenhuma de sair. Hoje é domingo e eu acordei às 3 da manhã, gente, fiquei sem sono, não consegui mais dormir, então eu resolvi gravar. Como eu estou com essa mensagem queimando em meu coração, eu resolvi falar com vocês aqui um pouquinho sobre isso, sobre a questão da chamada que cada um de nós temos, que é o ID. E eu creio muito que Deus ele pode nos plantar em lugares, mas eu creio também que tem lugares que você não vai criar raízes. Deus ele pode te movimentar em alguns momentos. Não é porque as tuas raízes estão fixadas em um lugar que tu vai ficar ali o tempo todo. Possa ser que ele te arranque com raiz e tudo e te leve para outro canto. Então eu estava estudando um pouco sobre isso, lendo, e aí eu encontrei duas formas de Deus te conduzir para um novo lugar. Lembrando, gente, que eu não quero limitar Deus. Jamais eu vou colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer Deus só pode fazer assim. Deus só pode trabalhar desse modo, dessa forma. Eu não tenho essa visão. Eu creio que Deus ele faz como ele quer, porque ele é Deus, ele é poderoso. Então, hoje eu vou citar para vocês aqui duas formas de Deus te conduzir para um novo lugar. Aqui em Josué 6, versículo 2, diz assim: Olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. E aqui depois Deus começa a dar um direcionamento para eles, ensinando qual método eles iriam utilizar para tomar a cidade. E quando eu li aqui, eu vi que uma forma de Deus ele nos conduzir para um novo lugar, ele pode nos mostrar o lugar e nos falar. Ou seja, ele pode te mostrar e te falar de um modo bem específico, bem detalhado. Tu vai para tal lugar e te mostrar o lugar, te falar o nome do lugar. Tem pessoas que Deus pode passar o endereço mesmo, falar o nome da cidade, se for uma questão de mudança de trabalho, de empresa, se for mudança de endereço, de casa, de país, independente de qual seja ali o tipo de mudança, o nível, ele pode te dar de um modo bem detalhado, te falar detalhadamente para onde é que você tem que ir. Então aqui a gente vê que ele fala assim para Josué: eu te entrego Jericó. Ele falou para Josué qual seria o lugar, qual seria o próximo lugar deles, qual seria a terra que Deus iria entregar para eles, o lugar que Deus iria colocá-los. Ou seja, ele falou de um modo bem específico. Então, isso pode acontecer quando você está sentindo que é tempo de sair de um lugar, ou que o próprio Deus ali está te orientando, ele vai te passar uma orientação acerca do lugar que você tem que ir. Observe que ele pode falar bem detalhado, mas nem sempre vai acontecer assim. Tem uma frase que diz assim, que toda mudança gera desconforto, e de fato, sim. Porque a gente ser direcionado para um novo lugar, isso mexe um pouquinho com a gente, aliás, mexe muito, porque isso nos tira de uma zona de conforto. Você pode estar assim, muito bem tranquilo, muito bem estabilizado dentro de uma igreja, por exemplo, e Deus chegar para você e falar: é tempo de você sair daí. Eu já passei por isso várias vezes e sem querer sair, porque eu já havia criado raízes no lugar. E Deus fala para mim que ele não me queria mais no lugar, que ele me colocou ali com um propósito, mas que já havia chegado o tempo de sair. Então, toda mudança ela gera desconforto, sim, porque isso acaba nos deixando inseguros. A gente começa a pensar como vai ser, o que vai acontecer ali. Então, essa dificuldade de enfrentar o novo, todos nós iremos passar por isso. Eu vou falar mais sobre isso, mas antes eu vou te falar outra forma de Deus te conduzir para um novo lugar. Então, a primeira forma, ele pode te falar de um modo bem detalhado. O lugar é esse, a cidade é essa, aqui ele falou, Jericó. A cidade que eu te entrego é essa aqui, Jericó. Ele disse, eu te entrego Jericó. Então, aqui foi uma forma de Deus falar para Josué qual era o lugar para onde ele iria levar o seu povo. Uma das formas pode ser essa. A primeira forma que eu vou falar agora é essa. Ele pode te mostrar de modo bem detalhado. Mas Deus ele não é limitado. Ele trabalha de várias formas, como ele quer.
Então, ele também pode te conduzir de outra forma que eu vou falar para vocês aqui agora. Vamos ler Gênesis capítulo 12, que diz assim: E o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E aqui a Bíblia vai citando os lugares onde Abraão foi passando, que era Abrão ainda nessa época. Então, no caso de Abraão, Deus falou assim para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu te mostrarei. Então, no primeiro caso, você vê que o Senhor falou: eu te entrego Jericó. Ele falou para Josué. Ele disse: o lugar é Jericó. E acabou. Ele falou o nome do lugar. No caso de Abraão, o Senhor falou: eu te mostrarei o lugar. E ele partiu. Ele foi. Então, tem casos que Deus, ele vai te dizer assim: eu vou te tirar desse lugar, eu quero que você saia e que você vá para o lugar que eu vou te mostrar. Isso já aconteceu comigo também, das duas formas. Tanto de Deus me falar para onde é o lugar é tal, e também já aconteceu dele me dizer: eu vou te mostrar ainda o lugar. E como eu estava falando para vocês, a mudança, ela gera um desconforto, principalmente quando a gente não sabe de modo detalhado para onde é que Deus quer que a gente vá. Então, isso gera insegurança dentro de nós. Você fica assim: peraí, eu vou sair daqui, eu vou para onde? Sempre que o Senhor falar para você: eu vou te mostrar o lugar, confia, que Ele vai te mostrar. Não fique questionando a Deus, só obedeça e vá. Porque a gente tem essa mania de ficar questionando, perguntando a Deus, querendo saber detalhes, e nem sempre Ele vai detalhar. Por quê? Porque Ele é Deus. Então não cabe a nós ficar tentando entender ali o passo a passo do processo, querendo que Deus explique com detalhes, porque se Ele não explicar com detalhes, você não vai. Isso aqui, essa questão da insegurança, é uma coisa nossa, do ser humano. Não é porque você está inseguro com algo que aquilo não vai acontecer, que aquilo não vai dar certo. Se você está debaixo da palavra de Deus, confia na palavra de Deus e vai para onde Ele está mandando você ir. Ou então espera Ele te mostrar o lugar para onde Ele quer que você vá. Mas algo que a gente precisa ter muito claro, assim, que a gente precisa aprender de fato, é a confiar no Senhor. A gente percebe que nos dois casos, tanto Josué quanto Abraão, eles confiavam no Senhor. Eles confiavam que Deus iria fazer aquilo que Deus havia falado. No caso aqui de Josué, Deus ele mostrou onde era a terra, só que a terra estava ocupada. Mas ainda assim ele confiou que Deus iria entregar a terra como entregou. E ele entrou na terra. Então no caso de Abraão, ele nem sabia onde era o lugar e ele foi. Deus mandou ele ir, ele foi. Então é essa atitude que nós devemos ter. Eu percebo que às vezes eu até falei sobre isso em outro vídeo aqui, a gente quer criar raízes em lugares onde são para nós construirmos tendas. O que é uma tenda? Quando você constrói uma tenda, você acampa ali e você sabe que quando chegar o tempo de sair, você consegue desmontar rapidamente ali a tenda e sair para um outro lugar. E criar raízes é diferente. Quando você sabe que você vai se estabelecer em um lugar, você constrói logo uma casa ali. Você constrói a casa porque você sabe que você vai ficar fixado naquele lugar. Então tem lugares que você está criando raízes e que não é para você criar raízes. Eu aprendi isso na prática, gente, doeu. Teve lugares que eu cheguei que eu me apeguei muito, que eu construí ali a minha casa e fiquei ali. E quando chegou o tempo que Deus falou assim para mim: é tempo de sair daqui, eu não te quero mais levar aqui para um outro lugar. E aí, eu já estava tão envolvida, tão enraizada, que eu tive dificuldades para me desvincular daquele lugar. E eu senti que eu não fazia parte do lugar, de modo que quando eu fui desvinculada dos lugares, porque isso já aconteceu várias vezes, eu percebi que, de fato, eu não me encaixava ali. Meu lugar não era ali. Era uma coisa temporária. Então, algo que eu tenho aprendido, assim, na minha caminhada com Deus, principalmente esses últimos anos, é a perguntar ao Senhor. Sempre que eu sou inserida em um novo lugar, eu sempre oro e pergunto a Deus: Senhor, aqui é o lugar que eu vou me estabelecer? Ou é apenas para eu construir uma tenda aqui, passar um tempo
e o Senhor vai me tirar? Eu sempre pergunto, porque isso é importante. Quando eu sei a resposta, eu já começo a trabalhar isso em minha mente, em meu coração, para eu não me fixar. Se for o lugar de me fixar, eu me fixo. E se não for, eu não me fixo. Então eu fui aprendendo a não me apegar a lugares que eu sei que Deus não quer que eu me apegue. Então eu sei que é difícil, você pode estar em lugares, pode ser uma igreja, pode ser um trabalho, pode ser uma cidade, um estado, ou até mesmo o seu país. E você está tão enraizado ali, você não quer sair dali, mas Deus quer que você saia. E aí? Você tem que fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Então, essa questão de perguntar me ajudou bastante, porque eu sofro menos. Hoje eu sofro menos porque, como eu já sei o propósito e o tempo ali, mais ou menos, ainda que eu não saiba de forma clara, de um modo exato, que eu vou passar X tempo em um lugar, mas eu sei que o tempo vai ser curto e o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Então, um curto, na minha visão, pode ser 3, 4, 5 anos, e para Deus pode ser 1 ano, ou pode ser mais, porque Deus ele não é limitado. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então a gente tem que ir tentando se encaixar aí, se adaptando à vontade de Deus. Porque por mais doloroso que sejam algumas coisas em nossas vidas, alguns processos, é assim que acontece. Quando Deus fala, sai daqui, tu tem que sair e pronto. Quando ele fala, fique aqui, ainda que tu não queira ficar, mas tu tem que ficar por obediência. Então, toda vez que Deus falar para você, vai, obedece. Não fica buscando entender as formas, os métodos, só vai. Por mais desconfortável que seja, você está debaixo da palavra de Deus. Então você sabe que vai dar certo porque é Deus que está mandando você ir. Entenderam? Então, nós temos que ter essa visão aqui. Às vezes Deus quer te levar para um novo lugar, para você viver coisas novas. Mas você está tão apegado ali ao lugar, ao passado, ao ambiente que você vive. Eu conheço pessoas assim, que eu vejo que anos e anos a vida da pessoa foi sempre aquilo ali, aquele ciclo. E eu fico me perguntando, será que é isso que Deus tem para a vida dessa pessoa, dessas pessoas, porque são várias, vivendo aquilo ali o tempo todo, o mesmo ciclo, as mesmas pessoas, as mesmas coisas. Então, tem casos de pessoas que Deus quer fazer coisas novas, que Deus quer levar para lugares, que Deus quer dar um crescimento. Mas ela está tão apegada ao lugar, à cidade, ao estado, ao país, à igreja, que ela não permite o fluir de Deus na vida dela, que esse fluir aconteça. Ela conduz a vida do modo que ela quer e não do modo que Deus quer. Isso aqui é muito perigoso. Então, fique atento, porque quando Deus ele quer movimentar algo na tua vida, fazer algo novo, algo diferente, ele pode te arrancar do lugar. Ele pode fazer você estando aí, se ele quiser. Mas se ele não quiser, ele pode te arrancar do lugar. Então, fique atento, porque você pode estar com um desejo muito grande de sair de um lugar e ir para outro e achar que isso vem de você, e isso, na verdade, está vindo de Deus. É algo que o próprio Deus está implantando em seu espírito, a vontade de sair, a vontade de avançar, de crescer. É importante nós ficarmos ligados com Deus, nós ficarmos conectados em espírito para entender se aquilo vem de Deus ou se aquilo vem de você, se é uma vontade sua própria. Porque eu já passei por isso várias vezes, de querer sair de lugares e achar que aquilo era vontade minha, quando na verdade era Deus falando para mim. Hoje eu fico muito atenta quanto a isso. Antes de eu vir para cá, aqui é o meu estado, é o lugar onde eu nasci. Mas quando eu vir para cá, antes de eu vir para cá, Deus falou assim para mim: não faça planos ali naquele lugar, sou eu quem vou te direcionar. E eu aprendi a não fazer planos aqui, porque Deus falou que é assim. Conforme Ele vai colocando em meu coração, é que eu vou começando a fazer. Mas eu não fico planejando, olha, eu quero assim, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Eu sempre levo para oração e pergunto, Deus, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Isso aqui é você andar conforme a vontade de Deus. Quando a gente quer fazer as coisas muito do nosso modo, utilizando os nossos métodos, ou as coisas não fluem, ou fluem pouco. Porque quando a gente está fazendo a vontade de Deus,
a nossa vida flui muito melhor, flui muito mais, porque é a vontade de Deus ali. Então a gente sente aquela convicção de que é Deus que está nos conduzindo, e isso nos faz fluir, porque isso nos traz uma confiança, uma leveza, porque nós sabemos que é Deus quem está nos conduzindo. Então o nosso coração é enganoso. Não fique apegado à questão sentimental. Então essa mensagem tem queimado em meu coração sobre essa questão de não se apegar a lugares, porque Deus, Ele pode mover a nossa vida, conduzir como Ele quer. Ele pode fazer como Ele quer. E a gente tem que estar disponível ali para viver a vontade de Deus, ainda que seja doloroso, porque tem momentos que é. A gente tem que deixar para trás pessoas, família, amigos, lugares, mas eu tenho certeza que quando o propósito é maior, quando Deus está no negócio, Ele faz acontecer e tudo flui, tudo dá certo, e você vai conseguir fluir naquilo ali porque é Deus. Então pare um pouco agora e reflita sobre isso. Se Deus não quer te levar para um novo lugar, você já está sentindo isso e acha que é da sua mente, que é coisa sua, e é Deus. Então esse vídeo aqui foi para trazer isso à tua consciência. Eu espero ter ajudado você. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilha com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.